bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai avançar um pouco no tema de expressões regulares. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre expressões regulares, mas nesse caso aqui a gente vai evoluir um pouco mais. O vídeo que eu tenho aqui, ele é mais sobre fundamentos. Então eu fiz uma validação de e-mail simples para mostrar mais algumas funções. Então, como que você estrutura, como que você importa, o que que você precisa obrigatoriamente fazer, o que você não precisa fazer, como que você adiciona um caractere, como você tira um caractere, tudo isso já tem nesse vídeo. Nesse aqui a gente não vai falar muito daquelas funções, a gente vai entrar com funções novas, mas já focados na validação de um CPF, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai focar na validação numérica. Então, pensa quando você vai num site. Esse site ele vai pedir o seu nome, seu e-mail, telefone, e o RG, CPF, por aí vai. E aí, como que esse site ele sabe que aquele CPF ele está construído da maneira certa? Ele nem sempre vai validar se está certo, se você colocou os números corretos, porque isso ele não tem como fazer. Mas ele vai validar a estrutura, então são 11 caracteres, agrupados de 3 em 3, com 2 no final. Então, ele sabe mais ou menos a estrutura que ele está fazendo. Então, na última aula, a gente viu a validação de um e-mail, e nessa aula aqui a gente vai ver a validação de um CPF. Então, se inscreve no canal, like no vídeo e aqui na descrição tem alguns links interessantes com códigos como esse, se você quiser utilizar, tá? Então, para começar, como sempre, a gente vai utilizar as expressões regulares, então import RE, que são as expressões regulares, e nesse caso aqui a gente vai construir uma estrutura diferente, tá? Na nossa primeira aula eu coloquei uma estrutura mais simples, nessa aqui eu vou colocar uma estrutura um pouquinho mais avançada, utilizando funções, mas vai dar o mesmo resultado, é só para mostrar uma maneira diferente de escrever, certo? Então a gente vai colocar aqui def validar, que seria uma função para validar, e aqui dentro a gente vai colocar o CPF como parâmetro, porque a gente vai validar o CPF, certo? Aqui a gente vai colocar uma variável padrão. Esse padrão aqui seria o padrão de CPF que a gente quer, tá? E a gente vai chamar aqui as expressões regulares e usar a função compile. Na última aula a gente usou a função search, que é para buscar algumas coisas, mas nesse caso a gente vai usar de compilar, porque na minha visão ela é melhor para fazer essas questões de CPF. Nesse caso aqui eu vou colocar uma parte um pouquinho mais avançada, como eu disse. Então a gente vai criar duas expressões regulares dentro de uma. Porque o CPF, você tem, digamos que, duas maneiras aceitáveis de você receber esse input. Então você pode colocar aqui, por exemplo, da maneira, digamos que formal, então, três números, ponto, três números, ponto, ou no caso, hífen, dois números. Esse aqui seria a maneira formal, mas você pode colocar, por exemplo, o seu usuário, no caso, responder direto com 11 dígitos, sem colocar ponto, sem colocar nada. Se você quiser especificamente aceitar só o formal, você pode, mas é interessante que você, quando for pedir para ele, você especifique isso. Então, quando você coloca lá, digite o seu CPF, você coloca específico. Então, digite o seu CPF no formato tal. Mas aí, no caso, a gente vai colocar as duas opções para não precisar colocar isso no seu input, tá? Então, para começar aqui, a gente vai colocar o R para ele ler a expressão regular e a gente vai colocar aqui as aspas. Nesse caso aqui, a gente vai usar as funções de abrir e de fechar a expressão. Na última aula eu disse que elas podem ser opcionais, você não necessariamente precisa colocá-las. Nesse caso aqui, eu vou dizer que ela precisa ser obrigatória, porque como a gente vai colocar duas expressões dentro de uma única expressão, é interessante você colocar para abrir e para fechar para ele especificar que isso aqui é a primeira, esse aqui é a segunda, senão ele vai acabar unindo as duas e vai dar erro no seu código, tá? Ao longo da expressão eu explico os possíveis erros. Então, para começar, eu vou deixar a colinha aqui com o CPF, o estilo do CPF, para a gente poder ir copiando dentro da nossa expressão. Então, a primeira coisa que ele precisa são 3 dígitos, e o CPF ele é apenas dígitos numéricos. Então, a gente vai usar o contrabarra D. Assim como na questão do e-mail a gente usou o contrabarra W para ser um word character, nesse aqui, como são apenas dígitos, eu vou colocar o contrabarra D, que é a mesma função e ele só vai aceitar números nesse caso, tá? E aí a gente pode deixar mais específico. Então, a gente só vai aceitar números e a gente vai aceitar especificamente 3 números. Então, depois do contrabarra D, você vai abrir uma chave e vai colocar o número 3 aqui dentro. Então, ele vai aceitar apenas dígitos e 3 dígitos apenas. Depois desses 3 dígitos, a gente vai aceitar um ponto. E como eu disse na última aula, para você aceitar um ponto, contrabarra, ponto final. É preciso colocar o contrabarra, senão apenas ponto significa outras coisas. E aí, nesse caso, a gente pode copiar essa estrutura aqui
e colar 3 vezes, porque é a mesma estrutura. Então, 3 números, mais 3 números, mais 3 números. Então, a gente coloca aqui. Só que no final desse terceiro aqui, a gente vai colocar o hífen e mais 2 números. Então, contra barra D e aqui 2 números, porque é a estrutura que a gente quer. Nesse caso aqui, a gente não está usando mais, tá? Aquele maisinho que eu disse para você colocar outro caractere, porque ali aquele mais é, digamos que, um pouco mais subjetivo. Então, você vai adicionar alguma coisa ali. Significa que você vai adicionar talvez um nome, talvez um número. Ele não sabe bem. Mas nesse caso aqui, como é um CPF e o CPF tem essa estrutura, digamos que ultra específica, você pode construir dessa maneira para ele saber exatamente o que esperar. E aqui já está construída a nossa primeira versão do CPF, que é essa versão aqui. E agora, como eu disse, a gente vai colocar aquela segunda versão, caso o usuário não coloque os pontos e os traços. Então aqui, depois do dólar, depois que a expressão fechou, você vai colocar a barra de ou, e aí você vai abrir e fechar uma nova expressão. E aí aqui dentro dessa nova expressão, você vai colocar um contra barra D, e aí você vai colocar entre chaves 11, porque seriam uns 11 dígitos, então seria se ele escrevesse diretamente assim, certo? Então é a mesma estrutura, só que agora dessa maneira. Por que eu especifiquei que é importante você abrir e fechar? Se você não fechar essa aqui e abrir uma nova, ele vai entender esse ou. Mas como que ele vai entender? Ele vai entender que você vai colocar 3 dígitos, mais 3 dígitos, mais 3 dígitos, só que aqui, depois do hífen, ele vai entender o seguinte: pode vir 2 dígitos ou pode vir 11 dígitos. Então ele vai validar de uma maneira estranha. Então se ele colocar os 11 dígitos direto, ele não vai validar, porque ele vai esperar 3 mais 3 mais 3 e depois talvez 11. Então você precisa fechar a expressão aqui para dizer que isso aqui é uma coisa fechada e aqui é uma coisa aberta e fechada. Então são duas estruturas diferentes que por acaso estão dentro da mesma expressão. Então é isso que você quer. Você não quer que ele confunda que o 11 está inserido aqui nesse grupo de 3, que é o caso que ele não está. Aqui embaixo a gente vai desenvolver um pouco mais, então a gente vai colocar aqui if re.match. Essa função match seria algo como, em tradução, seria algo como combinar. É, algo assim, é uma tradução mais livre aqui, mas seria algo para juntar. Então esse deu match com esse. A gente tem esse, digamos que essa utilização no português. Então a gente vai colocar aqui a variável padrão, tá? Que seria a nossa expressão regular. Então a expressão regular ela tem que combinar com o CPF, tá? Que seria esse parâmetro aqui. No caso, não é o parâmetro, tá? Esse CPF que a gente está dizendo é a variável CPF que a gente ainda vai criar, que a gente ainda não criou uma variável CPF, a gente ainda vai criar com o input lá dentro para o seu usuário preencher. Então aqui a gente vai colocar um return true e um else return false, tá? Só para, digamos que, validar esse re.match aqui. Agora a gente precisa criar a variável CPF. Então a gente cria a variável CPF, coloca um input aqui. No caso aqui eu não recomendo que você coloque o int aqui, tá? Geralmente você pode colocar uma formatação desse input colocando um int aqui para números inteiros. Mas se você colocar o int aqui, ele talvez ele não vai validar os pontos, tá? Então se o seu usuário colocar dessa maneira formal, com pontos e hífens, ele não vai validar, e aí vai dar um erro por mais que o CPF esteja certo. Então você vai colocar aqui o input direto e vai colocar digite seu CPF. E aqui você coloca o ponto strip, porque aí ele vai tirar espaços em branco antes e depois, caso o seu usuário clique sem querer. Se você estiver utilizando apenas a maneira formal, eu recomendo que você coloque dessa maneira. Então você vai colocar digite seu CPF e você coloca entre parênteses aqui no formato, e aí você coloca o formato. Então 3x.3x.3-2. Então você coloca dessa maneira especificando o formato que você quer. Como a gente está validando os dois possíveis formatos, aí você não precisa colocar, porque de qualquer maneira ele vai validar se o CPF estiver certo. Aqui embaixo a gente pode colocar um if, então a gente coloca if validar, então a gente chama a função validar e coloca a variável CPF aqui dentro. No caso, essa variável CPF aqui é essa aqui, tá? Não tem a ver com essas aqui que estão aqui em cima, por mais que seja a mesma coisa. Então, se você colocar nomes de variáveis diferentes, você tem que respeitar esse aqui. Basicamente, isso aqui é a variável e essa aqui é o parâmetro que é chamado por essa variável. Essa aqui está ligada com essa aqui, tá? Mas elas não têm, essas duas de cima não tem nada a ver com as duas de baixo. Então,
Se validar, a gente coloca um print simples aqui. Você pode colocar um print mais complexo se você quiser, vou fazer um print bem simples. E vou colocar aqui CPF, ou posso colocar tudo maiúsculo, válido. E aí aqui embaixo a gente coloca um else e coloca print inválido. Nesse caso aqui do inválido, você pode substituir ele colocando algo mais complexo. Então, nesse caso aqui eu estou dando só inválido porque eu estou colocando os dois formatos. Mas vamos supor que você colocou apenas o formato formal. E aí o seu usuário não colocou no formato formal. Você coloca aqui CPF inválido, então CPF inválido. E aí você pode colocar aqui uma vírgula e colocar, por exemplo, digite no formato, e aí você coloca aqui 2 pontos e coloca o formato que você quer que ele digite, tá? Então você pode fazer isso também. É interessante que você faça isso para controlar um pouco melhor. Se você quiser fazer algo até um pouco mais completo, não digo completo, mas deixar o print mais cheio, você pode colocar esses dois formatos aqui, tá? Então você coloca aqui, por exemplo, digite no seu CPF e aí você coloca aqui no formato. E aí você coloca os 3x aqui com os dois aqui no final, e aí você coloca o x 11 vezes aqui, tá? Não coloquei 11, mas é só para exemplificar. E aí você coloca os dois formatos que você aceita e você coloca os dois formatos aqui também, caso dê um print inválido. Eu não gosto tanto de colocar isso aqui porque você acaba poluindo muito o seu input, então na hora que o seu usuário entrar no site e ver o arquivo HTML lá, aquela caixinha para ele preencher, ele vai ver muita coisa ali, vai ficar muito poluído. Geralmente você não vê isso. Você coloca essas informações geralmente só no print inválido, porque aí ele já errou. Então, se ele já errou, aí faz sentido você explicar para ele o formato certo. Mas, no geral, é só isso. Então, por essa aula é só isso. Eu fico por aqui. Espero que tenham gostado. É assim que você faz um sistema de validação de um CPF. Você pode fazer do RG, do número de telefone. É sempre essa mesma estrutura. Então, você vê lá quantos dígitos precisa ter no telefone. Então, são 5 dígitos, um hífen e mais 4 dígitos. Então, você só altera aqui 5, coloca um hífen, mais 4. E eu posso postar um vídeo desse explicando como que faz a validação de um RG e de um telefone no Instagram, por exemplo, para não ficar muito poluído aqui também o YouTube. Então, por essa aula é isso. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, like no vídeo e dá uma olhada aqui na descrição porque tem links bastante interessantes. Fico por aqui e até a próxima.